Obrigado. Silêncio. Como eu sempre disse aqui, esse não é o campeonato mais importante da temporada. A obrigação do Palmeiras ele fez. Ganhou do São Paulo 2 vezes, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos, eliminou, os grandes caíram fora. O campeonato é esse, tem que disputar, vale taça. E o Palmeiras tem que fazer um bom jogo e ganhar o campeonato, cara. É simples. Agora, vocês mesmo ficam aí, que nem maritacas, falando, o Palmeiras não ganha nada há 2 anos. Ganhou. Ganhou o estadual, ganhou do Santos, valeu? Claro que valeu. Mas valeu pra quem? Né? Então, assim, tá longe de ser o campeonato mais importante do ano. Agora, os sinais são ótimos do início de ano do Palmeiras. Ganhou do São Paulo 2 vezes, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos, ganhou do Mirassol, ganhou do Internacional fora. Faz um início de campeonato brasileiro muito bom. Ganhou do Fluminense, enfim. O Palmeiras está começando o ano bem, apesar de percalços, como o próprio... aquele jogo vergonhoso, tomou de 4 do Novo Horizontino, do próprio Novo Horizontino, que vai enfrentar agora nas finais. O Novo Horizontino chegou porque eliminou o Santos e eliminou o Corinthians. O que eu posso fazer? Se fosse Palmeiras e Corinthians, seria uma outra quarta-feira, dado se admitir, né? Até vocês admitem isso, né? Claramente. Então, o Palmeiras fez a parte dele no campeonato, cara. São 8 jogos na fase de classificação, 6 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Mais um jogo para ir para a final, ganhou. São 7 vitórias, cara, no campeonato. Com 10 jogos, o Palmeiras fez a parte dele. E fez rodando o elenco, dando oportunidade para todos jogarem, sem desgastar muitos jogadores. É assim que tem que tratar o estadual, porque é mesmo uma jabuticaba. Não tem outro campeonato igual esse no mundo. Lembrando Entendeu? que na tela que mostrou aí os 2 jogos, Candansan, arbitragens definidas, Candansan e Flávio de Souza, certo? Isso aí. Também, né? Tudo bem, vai. Mas Klaus não está participando, me parece uma surpresa. Ele sempre faz uma das finais do Paulista, normalmente ele faz, né? Acho Eu tô que surpreso. Se fosse uma final clássico, acho que ele estaria, né? Imagino eu, né? Mas, enfim. Olha quem aparece aqui, hein? Quem surge no nosso chat. Quem? Roberto Ameriot Júnior. Mas ele tá Lá fora vem. da decisão. É comigo. Tá fora da decisão e fala, estava de férias Ó. e me deparo com esse discurso completamente fora do padrão. Massa, agora vale, não fica nem vermelho. Como digo, se tem taça, tá valendo. Olha, Abraço, melhor, satisfação. achei aqui para você uma loja de departamento grande. Pode ir lá, porque o título não está decidido. Pode comprar um secador, fica à vontade. Não tá decidido? Não está decidido, claro que não. Já jogou? Corinthians e Novo Horizontino, tava Não decidido? precisa jogar. O Corinthians não precisava jogar. O Corinthians precisava jogar 3% a mais que jogou contra a Portuguesa. Eu disse isso aqui. Não sei porque vocês ficam insistindo nesse tema. O Corinthians passou uma vergonha em Novo Horizonte. O Corinthians foi eliminado por um time de Série B. O Corinthians tinha a obrigação de chegar lá e passar o carro no Novo Horizontino. O problema não sou eu, o problema é o Corinthians. Olha, ou só eu que achava que o Corinthians tinha obrigação de jogar bem, pelo menos, né? Obrigação de ganhar é difícil, mas de jogar bem. O que o Corinthians jogou contra o Novo Horizontino? 0, nada. Verdade. Entendeu? Então a responsa não é minha, cara. Tava na cara que o Corinthians ia passar do Novo Horizontino se jogasse um pouquinho de bola. Afinal, tem o artilheiro histórico da seleção holandesa, que é uma escola boa de futebol, como titular do seu time, ele estava em campo. Né? O André, revelação, super revelação, que agora o Corinthians recua na negociação e pode dar confusão com o Milan, né? Tava lá, o time tava lá, entendeu? O que eu posso fazer? A responsabilidade não é minha, não é do palmeirense, não é do Palmeiras, dos outros 3 grandes terem ficado fora. O Nilton Andrade aqui. Hoje acaba a pré-temporada do Alviverde. Muito boa, por sinal. 7ª final seguida. Dito isso, Arnaldo, seja mais como Tiras. Coerência acima do clubismo. Você? Não. Exemplo a mim? É. Jamais. Eu sou diariamente, é um exemplo diário para você. Nem um pouco. Não, o fato é o seguinte, é que a final paulista... A final paulista ficou menor que as dos outros estados. Sem dúvida. E ela, curiosamente, é a final de 2 jogos, o que aumenta a possibilidade do título do mais forte, né? É diferente de todos os outros estados, né? Que tem um jogo único
E aí a gente vai discutir, quem tá melhor, Flamengo ou Fluminense? Atlético ou Cruzeiro? Né? Então, que são finais únicas. No Rio Grande do Sul já teve o primeiro Grenal. Esse campeonato teve um grande que chegou e um pequeno que chegou. E duas partidas, aumenta muito a chance do Palmeiras ser campeão, né? É mais ou menos uma final com o Palmeiras e Água Santa. O problema está nos outros, não está no Palmeiras, claro, cara. exato. Vai fazer o quê? Eu, Vessa. O problema são os outros. Sim. E não, tá errado? Não, tá certo. Não falei que tá errado. Tá certo. Não, tá bom, só tô perguntando. Só isso? Dito isso, o Palmeiras ganha os 2 jogos, mas não vai ser moleza como todo mundo está imaginando, não. Eu também acho que não vai ser moleza. Vai ser uma moleza daquelas, mas muito... Não acho. Tem aquelas coisas curiosas, né? Um dos principais jogadores do Novo Horizontino, o Romulo, está emprestado pelo Palmeiras, não vai jogar a final porque o Novo Horizontino não tem grana para pagar a multa rescisória. Dá bem a medida. Né? O Romulo saiu do Novo Horizontino, foi pro Palmeiras, não emplacou. Foi pro Ceará, não emplacou. Voltou pro Novo Horizontino. Conseguiu voltar a jogar um bom campeonato, uns destaques do campeonato. Nem ele vai poder jogar a final, por exemplo. Eu só acho que isso eu não consigo cravar, sabia? O quê? Hoje ele não joga, mas dependendo do resultado hoje, pode até ser. pro segundo jogo em casa, ao invés de 2 milhões, 1 milhão que vira multa é por jogo, né? Então 1 milhão hoje, 1 milhão domingo. Hoje, não, mas se o meu time controla hoje e vai vivo, eu acho que o clube, a região, aqueles empresários, enfim, que normalmente ficam ligados aos clubes do interior, eu não sei não se o Rômulo não joga o segundo jogo, viu? Depende do outro. Tomar 3-0, você não vai gastar 1 milhão no Rômulo com 0-3 no lombo. 1-1, 1-0, eu acho que você pode, cara. Te vira um título histórico para a cidade, para a região. Eu não acho que é tão loucura pensar que eles podem pagar para o segundo jogo. Para o primeiro, tá claro que não vai pagar. Essa é uma outra curiosidade. Acho que o Palmeiras, como mandante no primeiro jogo, se estiver vencendo, qual será o apetite ou a orientação ou a instrução para tentar matar a final no primeiro jogo? Porque eu acho que isso seria para a sequência do Palmeiras bom. Porque ele não precisaria para Novo Horizonte com tudo, já tendo que jogar contra o Vasco, que está apresentando. A gente vai mostrar a apresentação do Renato Portaluppi daqui a pouco. O Vasco está se preparando já para quarta-feira, quando vai jogar com o Palmeiras pelo Brasileiro. Só não tem brasileiro para o Atlético Paranaense. Né? O jogo é quinta, só isso. Quinta-feira, né? Quinta-feira, Vasco e Palmeiras. Então, o Palmeiras já vai ter como visitante, e é líder do campeonato brasileiro, na sequência, o Vasco com um técnico novo. E se ele puder, eu acho que poupar energias para a segunda partida, melhor. A gente vai fazer uma série de fichas sobre esse jogo aqui. A primeira eu vou falar já, mas antes vamos ver o provável Palmeiras, que recebe o Novo Horizontino na Arena Barueri. Olho na tela. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Essa aí já não muda muito, nunca. Marlon Freitas, Andreas Pereira, não muda muito. E aí, me parece que vai ser o time com o jogo contra o São Paulo. Alan, Maurício, Vitor Roque e Flaco. Acho que não vai mudar depois do que o Maurício jogou. Né? Mesmo o Alan não tendo feito um jogo como ele costuma fazer, acho que ele não vai mudar por enquanto. Talvez o John Arias no lugar do Alan pode ser uma alteração para esse jogo. Agora, o Maurício não tem como tirar do time pelo que ele jogou. Aliás, ele vinha sendo um dos melhores do Palmeiras ano passado quando se machucou, né? Depois passou um período ruim. Ele saiu de água de salsicha para caldo de feijão, tá forte. Fez um jogo muito bom contra o São Paulo. Ajudou muito o meio-campo do Palmeiras. Então, eu não acredito em nenhuma mudança. O Vitor Roque saiu com problema físico, mas pelas imagens que a gente viu aí dos treinos, né? A gente não consegue ver o treino todo. A gente conseguiu ver ali a movimentação dele, enfim, treinou. Então, eu não vejo outra mudança, outra possibilidade de mudança que não seja o John Arias entrando no lugar do Alan. Tem uma coisa que eu recebi, uma informação que eu recebi, que eu não tinha pensado nela. O John Arias está sem férias faz tempo. Ele não teve férias, emendou direto a temporada lá para o time inglês e não vai ter férias de novo no meio do ano. Então, talvez o Abel esteja pensando em segurar um pouco a minutagem dele para que ele possa voltar bem da Copa do Mundo. Porque ele também não vai parar, né?
boa parte desse elenco do Palmeiras não vai parar no meio do ano, né? Então, talvez seja isso. Ele esteja guardando um pouco o jogador, dando tranquilidade, calma para ele ir, não se desgastar muito, sabendo que terá um segundo semestre pesado pela frente, depois de disputar uma Copa do Mundo. E tem uma coisa que o Rodrigo Luiz Vessone, que apesar de ficar mangando da minha cara, ele fala com propriedade: é ano de Copa do Mundo. Então, acho que o jogador também fica meio assim, né? Tivemos aí ontem a condição do Rodrigo. Acho que todo jogador que vai para a sua seleção pensa nisso. Eu fiquei pensando o jogador olhando o Rodrigo, o choro dele e tudo mais, a postagem, o quanto isso deve mexer com cada jogador que está perto de uma Copa. Causa impacto, sim, nos atletas, aqueles que têm condições de ir para uma Copa do Mundo. Cara, o Palmeiras não desistiu do Nino, tá bom? Existe a possibilidade do Nino chegar, talvez agora na próxima janela, né? E olha, o Palmeiras está de olho no Danilo também. É que a situação do Botafogo é muito complicada, né? A situação lá do John Textor com a Eagle, eliminar para cá, para tirar o John Textor do comando, é o John Textor para lá, é a associação do lado do Textor. Havia até pouco tempo atrás, não sei se já caiu essa restrição do Textor negociar jogador, enfim, mas o Danilo interessa, não tem nada, tá bom? Não tem nada, não faça o corte correto, não tem nada, mas é um jogador que habita aí o ambiente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Só lembrando, a título só de informação, a janela brasileira fechou ontem à noite, às 23h59, mas a janela de exceção segue aberta até o dia 27, mas o jogador precisa ter jogado o estadual. Isso. Se ele não jogou nenhum dos estaduais do país, ele não pode ser transferido. A não ser que ele esteja livre. Isso, já estava livre desde que a janela estava aberta. Esse é outro caso, mas se o sei lá, vou dar um exemplo. O Alex Santana está treinando separado no Corinthians. Ele não foi inscrito no estadual. Ele só vai embora em julho agora. Acabou. Para ele, fechou. Ele não jogou o estadual. Para ele está fechada a janela. É só um exemplo, mas quem jogou, você pode buscar jogador da Portuguesa, de outros clubes que jogaram estadual. Então, mas é que tá, né? De novo, né? A gente vai falar dos outros clubes mais para frente. Não é o caso do Palmeiras que contrata jogadores de primeiro nível. Essa janela de exceção seria para jogadores que se destacaram em times do interior e que não tem mais calendário. O que está acontecendo, o que vai acontecer é um monte de permutas, trocas, saídas e entradas entre os times da Série A. Isso não deveria acontecer, eu acho, na minha visão. É isso que está acontecendo. São Paulo passa jogador para o Fluminense, passa jogador para o Botafogo passa jogador para o Chapecoense e passa para... Então, seria para times, para jogadores de times que não têm série se encaixarem e terem emprego. Então, a janela é uma janela gigante e, de novo, quem tem mais, leva mais, né? Então, assim, tem times no segundo escalão no futebol brasileiro, não é o caso de Palmeiras, não é o caso de Flamengo, que vão se reforçar bastante até dia 27 com outros jogadores da Série A que disputaram. Então, ela foi pensada para os pequenos. Para os pequenos e para os jogadores menos favorecidos. E, na verdade, ela vai servir para os mais ricos, de novo, tirarem jogadores de outros times da Série A. Vai ter um monte de saída e entrada. Não é jogador da Portuguesa. Jogadores da Série A. Não é jogador da Portuguesa, é jogador do São Paulo, é jogador do Chapecoense, do Vasco, vai acontecer um monte de transação até 27. Aquele jogo que no final, aquele jogo que o Alisson joga pelo São Paulo, tá salvando ele agora, né? Uhum. Ele foi inscrito, jogou um jogo e tá salvando ele. Ele tá conseguindo ir pro Fluminense por conta daquele joguinho que ele participa do Paulista. Que não acontece com o Alex Santana. Isso, por exemplo, não acontece. Muito bem, vou fazer uma série de desafios de fichas aqui. A pergunta é... Junta, Lê. Não, a pergunta não é a que você está pensando, Márcio, que eu sei que você já tem a fichinha cínica aí do Novo Horizontino. A pergunta é, resolve hoje? Sim ou não? Para mim? 8 para não, 2 para sim. Sério? Não e sim? É a mesma para mim pro título. 9 para sim, 1 para não. 9 para 5. O meu é não. Não o quê? O meu é não, para não resolver hoje. Não, para mim é 9 que resolve hoje. Ah, tá. Para mim é 9 que resolve hoje.
Olha o Maia, aí sim, Massa. Aí eu gostei. Aí eu gostei. Se o Palmeiras ganhar de 1-0, cara, tá praticamente empatar resolvido. Não, empatar não. Não, 1-0 não tá resolvido. Não, tá praticamente, porque aí você vai obrigar o Novo Horizontino a fazer o que ele não sabe fazer. Aqui é pra não resolver, certo? Não resolve 1, resolve hoje 9. Aqui, ó. Então, mas só uma coisa, qual é o critério do resolvido? Se for 1-0, eu mudo minhas fichas. Não, 1-0 tem o seu, Então, o meu não é. O meu é 2-0. O meu é 3 pra cima só pra resolver. 1-0 pra mim. 2 tá resolvido. 2 é... Aqui. Se ganhar o jogo, né? Esse aqui, ó. O Campeonato Paulista será resolvido hoje. Esse aqui. Domingo. O Campeonato Paulista não será resolvido hoje. Resolvido em tese, né? Porque é claro que vai ter outro jogo de qualquer forma. Sim. E tá com, sim, tá com toda a pinta. Mas, como disse o Arnaldo, seria ótimo se o Palmeiras conseguisse resolver a vida dele hoje. Tá, pera aí que eu tô incomodado com uma coisa. 1-0 resolve hoje? Não, você resolve? Não, claro que não. E pra ele sim. Resolver na primeira partida é mais de 2 gols diferentes. Isso. 2 ou mais. Não, meu 3 ou mais. Até 2 eu acho que tem uma forma que o Novo Horizontino joga, que quando ele... se ele for jogar em casa, tendo que fazer 1 gol ou 2 para ser campeão, ele vai mudar completamente a característica dele. Ele não é um time para isso. O jogo do Novo Horizontino é hoje. É hoje. É sair vivo, é não perder, é fazer 1 gol, é explorar o contra-ataque, é explorar um possível já ganhou. Porque se o palmeirense, o jogador do Palmeiras entrar em campo pensando que o jogo termina, que a final termina hoje, vai dar problema. Porque ela não termina, são 180 minutos para jogar. Então, não tem que ter pressa, tem que ter calma, tem que trabalhar bem a bola, tem que buscar os espaços. Não adianta se expor, ficar lá que nem louco, tentando fazer ataque kamikaze, entendeu? Então, preciso ter calma, não é assim, não tem nada definido. Claro que o Palmeiras é mais time, tem melhores jogadores, sim, sem dúvida. Tem obrigação de fazer um bom jogo hoje e de ganhar o campeonato, cara, porque... o Novo Horizontino, é o time da segunda divisão, cara, do futebol brasileiro. Bom time. Ganhou do Santos, ganhou do Corinthians, eliminou o Corinthians, é um bom time. Goleou o Palmeiras. Meteu 4 no Palmeiras, né? Então, é preciso ter respeito, certo? Qual você acha? Não, é porque eu acho que acabar pra mim é de 3 pra cima, e não vai acontecer pra mim 3 pra cima. 2 você acha que não resolve? 2 eu acho que ainda não resolve. 2 em casa, o Horizontino tem que fazer 2 gols? Eu acho que não resolve. 2 eu acho que é pouco. Mas... Pra resolver, não pro título, obviamente. O 2 tá maravilhoso pro título. Mas você entende que vai ser pra acabar hoje. Não? Eu acho que vai ser mais... Final vai ser difícil? Eu acho. O primeiro jogo vai. O time do Novo Horizontino é bem chato na marcação. Então se for mais de 3-0 hoje, eu tô bem surpreso, assim. Vou ficar bem surpreso. E aí, Arnaldo? Eu também. Assim, não. São 2... 3 eu tô bem surpreso. É por isso que eu falo. Qual que é a volúpia do Palmeiras? Qual que vai ser a instrução do Abel? Se o Abel for Abel dos últimos todos os jogos, talvez se ele abrir 2-0, ele vai tirar o Vitor Roque, o Flaco Lopes, não sei o que lá, e vai administrar o 2-0. Aí, talvez ele não defina. Se ele quiser enfiar a faca e derrubar o adversário de uma vez, ele não teve essa situação ainda, de ter 2 partidas, né? Ele pode ter isso em mente. Vamos matar o confronto aqui. Depende muito também da iniciativa dele e como estiver andando o jogo. Eu acho que o Palmeiras é muito mais forte. Se o Palmeiras ganhar de 2-0, para mim já é um placar irreversível, levando em consideração o adversário. A não ser que na partida de volta acontece aquela coisa, que não vai acontecer, tipo, um expulso com 1 minuto, não sei o que lá, pênalti inventado, essas coisas, acho pouco provável. Naquele 4-0 jogaram no meio campo Martínez e Larson, né? O Novo Horizontino teve 4 grandes chances e fez 4 gols. Então, cara, foi um jogo bem atípico, o Palmeiras estava em outro momento, né? O Palmeiras agora cresceu, está em outro momento, é um time mais sólido, mais forte, com essa... posição onde o Maurício foi colocado me dá um alento, o time passa a sofrer menos defensivamente, né? O gol do São Paulo de pênalti sai num erro da defesa, né? A bola estava dominada no Piquerez. Enfim, esse tipo de coisa acontece. Não foi um gol que o São Paulo trabalhou a bola, conseguiu espaço, gerou espaço, chutou da entrada da área, que é algo que vinha acontecendo, né? No Palmeiras, e isso a gente não viu contra o São Paulo.
também pela escalação do Luan, é importante lembrar isso, mas o São Paulo ficou mais frágil, né? Por causa dessa mudança do que o Crespo fez. Faz parte do jogo, mas eu gostei da forma defensiva como o Palmeiras trabalhou. Olho na tela aí, comparando as escalações do Palmeiras na primeira fase e agora na final. O time mudou. Olha lá, Palmeiras diante do Novo Horizontino na primeira fase, quando tomou de 4-0, que perigo. Mas olha o time que era: Marcelo Lomba, Kelvin, Gomes, Murilo, depois Benedetti e Piquerez. Emiliano Martins, que nem tá mais lá, né? Marlon Freitas, Larson e Luiz Pacheco. Emiliano Martins está machucado. Tá machucado. Tá lá ainda. Ou seja, dos 4 que jogaram, só o Marlon Freitas é titular agora. Entrou durante o jogo. Só que convenhamos, com essa defesa, não é defesa para tomar 4 também, né? Convenhamos, não certo? Não. Sim. Pô, não é não. Lembra que esse jogo tava 1-0 e teve um pênalti escandaloso no Alan, que quase foi decapitado dentro da área. Mas teve 2 erros, né? Um do Benedetti e um do Luigi, que deram 2 gols pro Novo Horizontino. Foi um jogo atípico, diferente mesmo. É tão atípico, na verdade, que, lembra, é a maior derrota da era Abel Ferreira no Palmeiras. Só isso. Então, isso não é coincidência. 5 anos depois, acontece uma vez, enfim. Cara, se fosse 2-0, seria uma derrota, beleza. Agora, saíram outros 2 gols num passe que o Benedetti deu de presente, saiu o gol, e o outro que o Luigi foi driblar na saída de bola e o Palmeiras tomou o 4º gol ali. Então, foi um jogo bem diferente. E aí, no comando mais pra frente, o Rafael Veiga, que nem tá mais no Palmeiras. Jogou o Alan, Riquelme, Veiga e o Flaco de centroavante. Isso, sem Vitor Roque. Isso. Depois entrou o Bruno Rodrigues, que já foi negociado. Ou seja, não dá pra gente colocar aquele 4-0 em debate aqui, né? Não, nem dá, exatamente. Outro time completamente diferente. É outro momento, né, cara? Outro momento é outro time. Sim. Mas vale a ressalva que a zaga não precisa tomar 4 gols com Gomes, Murilo, Piquerez e Kelvin, né? Não. Por mais que não seja o Carlos Miguel e seja o Lomba, mas não dá. Verdade. Então, se você compara um time e outro, nem o goleiro é o mesmo, enfim. Aquilo lá foi um ponto absolutamente... Teve um crescimento aí que pra mim me parece claro, não sei se vocês concordam, acho que... Não sei se repararam nisso também, que é o Andrés e o Malo, né? Os dois conseguiram se ajustar, se ajeitar. O meio-campo do Palmeiras está mais técnico, a saída de bola está funcionando mais vezes, então evita que você dê o lançamento para frente, o chamado chutão. Então a coisa evoluiu, tem evoluído, né? O jogo contra o São Paulo, o Palmeiras saiu várias vezes jogando lá de trás, principalmente pelo lado esquerdo, né? E a coisa funcionou melhor, cara. Tá funcionando melhor, né? Não dá para negar isso, que o Palmeiras chega num outro momento para fazer a final do estadual contra o Novo Horizontino. Aí, então, enfim, times completamente diferentes, difícil até fazer qualquer tipo de comparação. Por que você acha que o Novo Horizontino pode encrespar o Vessa? Porque ele tem um jeito de jogar que é um jeito chato de jogar. Encarou os grandões e se virou contra todos, só não pegou o São Paulo, né? Não, o São Paulo não enfrentou. Não enfrentou, mas se virou bem contra o Santos, se virou bem contra o Corinthians, se virou bem contra o próprio Palmeiras, ok, vários jogadores diferentes. Então, é a melhor pontuação da competição, é o melhor mandante, é o melhor ataque. Alguma coisa esses caras estão fazendo, né? Não dá para ignorar, não chegou ali por acaso, se classificou sem querer. É a maior pontuação do campeonato. É o melhor ataque do campeonato. É o melhor mandante do campeonato. É isso. Alguma coisinha... As 2 últimas partidas foram contra o Santos titular e o Corinthians titular. Eles passaram. Alguma coisa esses caras têm que ter mérito. Não dá tem que levar em consideração. E tem uma coisa muito curiosa, né? Eu não joguei bola profissional, ao contrário do Arnaldo, né? Que foi camisa 10. Eu fui goleiro péssimo, mas passei num teste importante na minha vida como goleiro. E então, não tenho vivência de montagem de elenco. A gente procura estudar, entender o que é o ideal, né? O que é o mais usual. E, cara, o Novo Horizontino se reapresentou dia 18 de dezembro com 12 jogadores. Cara, o time foi montado meio que... né? Às pressas. E a palavra utilizada pelo Henderson foi encaixou.
A gente ouve muito falar isso. O que é esse encaixou do Novo Horizontino? Porque futebol não é como as fichas, né? Você coloca a ficha aqui, ela tá aí, vai ficar aí até o programa acabar. Futebol são seres humanos e para encaixar você tem que ter jogadores com características que aceitam o modelo que o treinador coloca. Muitas vezes a gente sabe até que talvez o Anderson nem fique até o final do ano, porque também ele se destacando no estadual vai chamar a atenção de uma outra equipe com um poderio econômico maior. Então olha o desafio de montar um elenco para a temporada, sabendo que até o seu treinador pode sair ali logo na frente, né? Então esse encaixou é que esses jogadores entenderam o modelo dele, respeitam o modelo dele, é um time que sabe o que faz em campo, é um time que tem uma forma definida de jogar, a transição é muito rápida, né? Tanto que o gol contra o Corinthians sai nesse... E não sei se vocês repararam durante o jogo que o Anderson falou assim, ou cruza rasteiro ou cruza no segundo pau, porque tinha lá o Gustavo Henrique, né? E o goleiro, que é enorme. Então, teve uma hora que ele se irritou, porque o cruzamento veio alto ali, tipo balão, e eu acho que foi o Gustavo Henrique que tirou, ele falou, cruza rasteiro ou cruza no segundo pau. E pouco tempo depois saiu o gol, né? Com o cruzamento lá pro outro lado, pro lateral esquerdo que chegou. Então é um time que está bem fisicamente também, porque pro lateral esquerdo chegar para fazer o gol naquele momento do jogo, lá de trás, é porque ele tem que estar com caixa para fazer. Então o trabalho é bem feito, um treinador que eu gosto, acho um bom treinador, que foi demitido do Santos, lembra? Quando liderava o campeonato. Sim. Mais um que surgiu bem, mais um que foi, esse é limado. Exatamente, esse é um personagem da final, acho que ele volta ao cenário, né? Para ele é um jogo muito importante, né? Ele volta ao cenário, o Anderson, o cenário nacional, jogando contra um time grande, tava bem sumido mesmo. E acho que para ele, Cruzeiro, Santos, já tem. Exato, né? Mas já faz um tempo, né? Sim. Então, para ele, eu acho que é um baita desafio. Deve estar, assim, fazendo de tudo para complicar, para aparecer, para surpreender, né? É um retorno depois de... E acho que ele tem uma diferença em relação ao Eduardo Batista, que foi comandante do Novo Horizontino durante muito tempo, né? Ele é mais... como eu diria? Ele é mais... Mas... Não sei se consigo expressar, mais maldosinho. Ele é mais... O Eduardo é todo... Tanto que quando o Eduardo saiu por uma vez na vida, quando dirigiu o Palmeiras, deu um murro na mesa, todo mundo chamou a atenção de todo mundo. O Anderson é mais... mais direto. Ele vai e tal, mas ele consegue, acho que, trafegar melhor. Acho que é mais experiente também. De uma certa... Acho que tem um outro estilo de comando. E para ele é uma final... ele é o comandante do intruso do campeonato, né? Não é sempre... Como é que foi com o Água Santa? Quem que o Água Santa revelou de treinador para... Carpini. Depois que o Carpini foi à final contra o Palmeiras, ele ganhou um mercado que ele jamais, mesmo perdendo. Mas ele ganhou o primeiro jogo do Abel. Carpini dá nó no Abel. Não ficou assim? Sim. Ganhou, Água Santa ganhou no Palmeiras. Isso. E o mercado para ele se abriu. E para o Anderson pode se reabrir. É isso que não pode acontecer hoje, né? E por falar em mercado, de olho no Dantas, o zagueiro. O Corinthians fez uma consulta, o Novo Horizontino queria 2 a 3 milhões de euros. O Corinthians disse que não tem como pagar esse tipo de dinheiro de transfer, né, como o presidente fala. E aí o Fluminense deve estar levando o Dantas. Então, esse é daquelas que vão usar... Não sei, o Fluminense está contratando... vai usar a janela. 6 jogadores por minuto. Então, calma, acabou de contratar um zagueiro uruguaio ontem, não sei se ele vai continuar pelo Dantas. Está contratando o Alisson, contratou o centroavante do Lanús, não sei o que lá. Quer dizer, ele já fez as 2 contratações internacionais no último dia da janela e vai para o mercado interno agora. Tá bem lá o Fluminense, cara. Tá. Daqui a pouco a gente vai estar com o Stefano Alba lá em Barueri para dar as informações sobre esse jogo, mas eu quero saber o que vocês acham. Vai encher o estádio? Vai encher. Vai lotar. Ontem tinha um pessoal tentando ingresso ainda, mas aquela galera que põe o ingresso na cesta e dá problema no Pix, no cartão, não sei o que, esse ingresso volta, mas é rápido.
Claro que não vai ter 29 mil, porque tem aquele espaço todo atrás do gol que é destinado à torcida adversária. E vai ter a torcida do Novo Horizontino, não faço ideia se vão vir 1.500, 2.000 torcedores. Então deve ter 27,5, talvez 28, assim. Como eu vi uns palmeirenses reclamando só que o Palmeiras podia ter cuidado um pouco melhor da volta, pelo menos separado uma carga, não sei nem se é a realidade, só estou falando que eu li em rede social. Que o clube não cuidou um pouco do seu sócio torcedor. Sei lá, separa uma carga, põe um pouco no avante, né, para o jogo da volta. O Corinthians faz isso. Mas já estão à venda os ingressos? Já acabaram, já esgotou. O jogo da volta? Já esgotou lá também. E aí o Corinthians, por exemplo, separa uma carga e joga no fiel torcedor. Pontuação, ranking alto e que o pessoal vai lá e compra. Agora o Novo Horizontino foi lá e comprou 120. Mas o Palmeiras costuma fazer isso, eu vi alguns... jogo de Libertadores, isso. Assim, eu não entendo. Eu vi alguma galera reclamando que o Palmeiras não pegou uma carga para pôr no avante. Não sei se é verdade, eu só vi em rede social. Não sei. Bom, o time que a gente tem mais certeza dos grandes que vai terminar essa primeira fase da temporada bem é o Palmeiras, né? Porque assim, vai ter Flamengo e Fluminense. Um vai terminar mal, vai perder. Galo e Cruzeiro, idem. Inter e Grêmio. Sequelas, né? Sequelas. O Palmeiras, potencialmente, é o que tem menos possibilidade de ter sequelas. Porque as sequelas dos grandes de São Paulo elas ficam diluídas, né? No Santos fica diluída, tem a presença do Neymar, não foi final, né? O Corinthians a mesma coisa, né? Uma coisa é ser eliminado pelo Novo Horizontino, outra coisa é ser eliminado pelo São Paulo, Corinthians ou Santos. É que dentro São Paulo, Santos ou Palmeiras, né? É diferente. E dentro desse argumento, o problema é que a sequela desses todos é agora, domingo. É quando você perde pro seu maior rival. Uhum. Já é certo, então dá para trocar a sua fala para uma outra coisa. Um vai ter sequela. Não, o outro que não vai ter, né? Isso, das 4 principais finais, a gente vai ter aí 3 times que vão sair chamuscados. Ainda tem o Bavi, que são 2 times de Série A. Então tá, então Fortaleza 4. E Ceará também dá para considerar. Estão mais na Série A, né? Então vai ter Bavi, então 4. 4 times que já vão sair aí machucados, de alguma forma. Sim. E aí, dessa turma toda, quem tem menos chance de ter problemas, sem dúvida nenhuma, Isso sim. é o Palmeiras, né? Esse é o negócio. Daqui a pouco a gente falei